dia, meu nome é Cauísa. Bom dia, meu nome é Emily. E hoje nós viemos apresentar o nosso plano de trabalho, que foi a avaliação da presença de metais na água do Rio Cubatão. Foi um estudo comparativo para uma iniciação científica básica. As participantes foi eu, Cauísa Custódio da Silva. E eu, Emily Silva de Moura. A orientadora foi a Rafaela Oliveira de Araújo Campos, e o local do nosso plano de trabalho foi aqui no CPMA Poliusp, que fica localizado aqui no município de Cubatão, no estado de São Paulo. Bom, o constante crescimento das indústrias e das atividades industriais resultam em diversos tipos de impactos ambientais, como a contaminação das águas e dos nossos ecossistemas aquáticos. O Rio Cubatão, ele fica localizado aqui no estado de São Paulo, no município de Cubatão. Ele nasce na Serra do Mar e deságua nos municípios de Cubatão e também em alguns outros municípios da Baixada Santista. As análises dos metais e dos parâmetros, ela é de grande importância para a saúde humana, porque ela previne doenças e contaminações que pode acabar afetando a população local. E, no caso, principalmente em áreas ambientais próximas às indústrias, e no caso do Rio Cubatão, ele é cercado por indústrias. Então, sempre é bom estar fazendo as análises, vendo se está tudo bem com a água, para não haver contaminações. Bom, agora nós vamos apresentar os materiais e os métodos. Eu vou apresentar o método coleta de amostras. A primeira etapa, a gente fez a identificação da classificação do ponto de coleta do rio, onde nós utilizamos a resolução CONAMA número 357/2005. O ponto de coleta, onde a gente foi coletar as amostras, ele foi classificado como classe 2, água doce, e alguns outros pontos do rio, que são as áreas mais próximas das indústrias, são classificados como classe 3, água doce, onde essas águas são impróprias para o consumo humano. Após isso, nós fizemos a higienização dos equipamentos, onde utilizamos 7 lavagens com água e detergente, 7 lavagens com água destilada e uma lavagem com água miniquê. Após toda essa higienização, nós nos dirigimos até o ponto de coleta das amostras e, usando um balde que já havia sido higienizado, como eu falei, uma corda, a gente desceu o balde até o rio e coletamos um pouco da água superficial, que foi a nossa amostra do rio. Nessa segunda etapa, os respectivos parâmetros, que foi a condutividade elétrica, o pH, o potencial de oxirredução, a temperatura, o oxigênio dissolvido e os sólidos totais dissolvidos. E todo esse processo da análise foi feito também com a água do rio e a água de miniquê e a água filtrada, usando a sonda, uma sonda. Bom, a nossa terceira etapa foi um preparo das amostras para as análises dos metais, onde no laboratório aqui do CPEMA, nós retiramos 5 ml de cada amostra, da amostra do rio, da água miniquê e da água filtrada. Adicionamos 5 ml de ácido nítrico em 65% e, após isso, deixamos elas descansando por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, as soluções foram filtradas com filtro Acrodisc de celulose de 45 micras e foram transferidas para os balões volumétricos, onde nós avolumamos com até 25 ml com a água miniquê. Logo após o preparo das amostras, elas foram submetidas ao equipamento ICP-OES,
que é a espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente e do modelo Varian 720, e lá elas foram analisadas. Bom, agora nós vamos apresentar os resultados dos parâmetros físico-químicos que nós analisamos e das análises dos metais também. Bom, na tabela 1, essa é a tabela dos parâmetros físico-químicos que nós analisamos e colocamos essa tabela e também comparamos com a resolução CONAMA número 357/2005. De acordo com a resolução CONAMA, a temperatura ela apresenta inferior a 40 graus e todas as 3 amostras que nós coletamos estavam inferior a esse valor. Os resultados da R1 é a coleta que a gente fez no rio, das amostras do rio, a MQ é da água miliquê e a F é da água filtrada. O pH ele precisa estar em uma escala entre 6 e 9 e todas as 3 amostras estavam dentro da escala 7. O TDS, que são os sólidos totais dissolvidos, esse valor precisa estar inferior a 500 ppm e todas as 3 amostras coletadas também estavam, sendo a R1, a amostra do rio, teve um valor inferior às outras duas, que geralmente esse valor é sobre os materiais orgânicos e inorgânicos que estão presentes no rio, e se o valor for baixo, possa ser que isso seja um indicativo de que não tenha tanta contaminação nessas águas superficiais, pois geralmente as contaminações elas estão presentes nessas matérias orgânicas e inorgânicas. E o oxigênio dissolvido, na coleta que nós coletamos no rio, de acordo com as análises que a gente fez, o limite estava no limite, né? De acordo com a resolução CONAMA. Na tabela 2, a gente vai apresentar os resultados da análise do ICP. No caso, os metais analisados no equipamento ICP-OES foram o alumínio, o bário, o boro, o cádmio, o chumbo, o manganês, o cobre, o magnésio, o ferro, o prata, zinco e níquel. E todos esses metais, eles estavam abaixo dos limites de detecção nas 3 amostras. Que na água do rio, a gente coletou na zona superficial. Então, na zona superficial, deu não detectado. Se nós formos mais a fundo, a gente poderia ver se dava alguma alteração ou não. Mas como nós coletamos na zona superficial do rio, está mostrando que não tem nenhum metal lá, e então a água do rio na superfície está limpa. Bom, agora as conclusões, né, segundo esse estudo que a gente realizou dos parâmetros físico-químicos das águas superficiais, não foi detectado, né, nenhum dos parâmetros indicou estar acima dos limites de intervenção da resolução CONAMA número 357/2005. E, como eu disse no slide anterior, os metais analisados estavam abaixo do limite de detecção do equipamento ICP-OES. No caso, não foi encontrado nenhum metal. No entanto, a gente ressalta a importância que a ausência de detecção ela não exclui a possibilidade de outras formas de poluição ou degradação ambiental do Cubatão. Como a Emily ressaltou, nós coletamos apenas das águas superficiais. Outras análises e monitoramentos ao decorrer do tempo são importantes para garantir a qualidade da água e principalmente a segurança da população. E também, né, principalmente a preservação do nosso recurso natural e dos ecossistemas aquáticos. Bom, a contribuição do Futura Cientistas para nós contribuiu significativamente para o nosso entendimento sobre a importância da preservação ambiental, principalmente porque o Rio Cubatão é um rio aqui da comunidade onde a gente mora. Então, a gente pôde ter um maior entendimento sobre a qualidade da água e a identificação de possíveis formas de poluição e dos metais, né,
e também o enriquecimento do nosso conhecimento sobre a ciência e as práticas laboratoriais, que eu, pelo menos, não tinha vivenciado tão a fundo como foi aqui. E também foi ressaltado pelos nossos tutores que o programa é uma grande oportunidade de aprofundar a prática docente. É incalculável o valor de poder incentivar as futuras gerações a desenvolverem pesquisas sobre problemas ambientais e a buscar um futuro mais sustentável para todas e todos. Eu e a Cauísa gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao CTN, CNPq e à diretora Giovana Machado pela oportunidade de participar do programa Futuras Cientistas, proporcionando uma experiência incrível. Em especial, gostaríamos de agradecer aos nossos estimados tutores, Marcela, Osmar, Tiago, Lucas, Rafaela, Manuela, Daphne e Amanda, que nos prestaram auxílio ao longo do projeto. Não podemos deixar de mencionar o senhor Fernando Lins e Abel Garduzzi, o CAP e os laboratórios do CEPEM. Agradecemos imensamente. Essas foram as referências que nós coletamos. Pode passar. E obrigada pela atenção de todos. Obrigada pela atenção de todos. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria muito agradecer ao Centro Aprendiz Pesquisador por ter desenvolvido esse projeto de trabalho que acaba aproximando cada vez mais, né, a ciência das nossas comunidades, né? Então, eu achei interessantíssimo vocês poderem ter essa experiência, né, de examinarem as águas de um rio que é tão importante para o entorno de onde vocês moram, né, também. Novamente, gostaria de parabenizar a todas e todos envolvidos nesses projetos. Eu